hoje com vocês sobre essa prova, né, as formas de presunções, vestígios e indícios para não ficar ali confuso na hora de você marcar na prova ou estar fazendo ali o seu resumo, a diferenciação entre essas duas espécies de prova, né, essas materialidades, parte bruta, a categoria dessa necessidade da preservação dos indícios, eu estou meio fanho, e dos vestígios. Também defini com muito carinho ali sobre locais de morte, sobre esse conceito, para morte violenta, que envolve o homicídio, a morte voluntária ou a morte acidental. Há de se pensar aqui, todos vocês, nessa separação de acordo com a natureza do exame. Quando envolve o IML recebe uma guia de recolhimento de cadáver que vem sucintamente ali uma história, né? Um histórico, a narrativa que foi passado para o escrivão de polícia ou para o próprio delegado no início daquele inquérito. A perícia, ela vai ser deslocada, ela recolhe a parte bruta, né? O material tido como vestígio inicialmente, e aí vai fazer o confronto dele à análise posterior. As provas, essa materialidade, ela vai ser dividida em direta, quando você consegue provar, né, o fato probando, ou seja, você pegar, por exemplo, vou utilizar de novo a conchinha. Essa concha, ela é percebida, ela é apreendida como próprio fato ou como próprio material que tem relação com aquele crime. Pode ter vestígio biológico? Pode. A própria lesão produzida no cadáver, ela possa ter um formato que só pode ter sido ocasionada por um objeto de ação contundente, vamos recolher para confrontar com a borda, com a profundidade, com a trajetória dentro do corpo, quando houver áreas transfixantes, tá? E aí sim, o perito ele vai catalogar, ele vai descrever ali na cadeia de custódia que aquele material ele é direto, ele tem relação com o fato. Agora, quando for indireto, essa análise, essa percepção ou o próprio reconhecimento vai resultar entre uma relação que possa ter ligação com o crime, com a infração penal ou não. Tá? É uma sugestão, ele está presumindo. Então, é a análise técnica do profissional. Quando nós conversamos na última reunião, eu disse para vocês que ele não vai recolher a figura do perito oficial, ele não vai sair recolhendo o material aleatoriamente, não. Essa avaliação de local de crime, classificação de crime, como nós vimos, quanto à extensão, se é um lugar fechado, aberto, se ele é relacionado, eu preciso encontrar objetos que tenham ali a naturalidade para aquela lesão. A pessoa pode ter um mal súbito? Sim. Ela pode ter uma ruptura de artéria, por exemplo, um AVC, um aneurisma, um infarto transmural ali de ventrículo esquerdo? Pode. Não, ninguém está livre disso, desde que conheça ali doenças prévias. Porém, quando se trata de uma pessoa jovem, que não é esperado que ela venha ter um óbito assim repentinamente, há de se pensar na perícia por uma morte de causa suspeita. E aí o local vai ser isolado também, vai ser preservado para que a perícia possa dizer que ali não se trata de uma morte de causa violenta, de causa externa. Ah, mas isso só é possível quando eu tenho a avaliação do local e posso fazer essa relação, como muito bem colocado, de maneira direta ou indireta. A prova por indícios e presunções também entra como uma das metodologias. Não vamos esquecer que não importa quanto ao tempo, aquela metodologia científica ela não se perde, né? Ela é perene, ela fica perpetuada ali em relação à documentoscopia que vai ser avaliada pelo judiciário. No entanto, essa presunção, ela também tem poder, tá? Ela tem um peso muito importante no relatório, na descrição, porque é o juízo, é a opinião, é a convicção ou a suspeita daquela materialidade com o fato consumado, tá? Com o crime propriamente dito, né? É o perito que chega nas adjacências de um local e ele silenciosamente ele vai montando a sua convicção de como que a dinâmica ali tenha
acontecido. Isso é importante para que nós não venhamos a dizer aqui que ele é parcial. Não, jamais. Ele vai ser imparcial. O que ele vai utilizar? Métodos científicos, conhecimentos através de teses, regido por leis, não vamos deixar isso passar, mas que ele coloca, né, a interpretação enquanto profissional, enquanto perito. Se formam a partir de quê? Da existência real de um fato ou uma circunstância desconhecida, face a outros fatos conhecidos. Ele vai relacionar aquilo que possa ter contribuído ou aquilo que realmente foi o causador do dano, tá? Vamos abrir aqui para a Catiane. Então, essa interpretação que deve ser feita no local do homicídio, no local de uma infração penal, tá? Caberá uma responsabilidade para a equipe. Né? Vocês que vão fazer a remoção do cadáver, a retirada, também vão passar por esse crivo aí. Por quê? Às vezes, tá, numa determinada demanda de serviço, como nós podemos citar os interiores, a perícia ela não vai deixar materialidade para trás. Porém, você também fique atento. Comece a conversar com seus botões quando estiver diante de uma ocorrência, porque a dinâmica para aquela morte ela é muito clara. Tá? O que nós não vamos fazer no local é verbalizar, apontar dedos, né? Foi ali aquele cara que está do lado, ele quem matou, eu estou vendo daqui. Não. A prova material, a prova técnica, igual vestígio inicial, direto ou indireto, vai ser comprovado. Isso em laboratório, isso em locais específicos. O indício, ele é sim todo e qualquer sinal, marca ou vestígio, vamos colocar material bruto, conhecido e provado. Então, ponto até aqui. Ele precisa ser provado. Ele precisa realmente ter participação direta ou indireta com aquele crime. Ele tem que estar no local. Tá? Essa importância de nós, por exemplo, olha, um copo de vidro, onde você deixa impressões digitais. Aqui nós teremos, de forma muito latente, vestígios. Não significa que tenha sido o Regis, aqui que pegou neste copo, que tenha matado a Antônia. Não, o que significa é que o Regis esteve no local. E isso ele vai ter que explicar mediante a intimações, mediante a interrogativos, que seja necessário extrair algum fato, alguma similaridade com o material que foi recolhido. Às vezes o Regis ele viu e ficou calado ou omitiu informações por medo também, por que não? O fato é que a perícia criminal, o perito oficial, ele vai recolher o material bruto que for importante, que for descrito para aquela ocorrência, e em locais específicos, institutos de criminalística, na cadeia de custódia, laboratórios, vão ser provados. E aí vamos esquecer também não, a necrópsia é um dos meios, é um dos métodos que também vai facilitar essa compreensão quando na resultante ali de lesões muito mais bizarras, grosseiras, que estejam impregnadas no corpo da vítima, tá? Essa relação, ela pode ser necessária ou possível com outro fato, que também se desconhece. A prova, ela leva a presumir a existência de que sim, tenha ocorrido antecedente àquele que você está avaliando também. Vamos pensar nos disparos de arma de fogo, onde você vai encontrar o revólver, a pistola, que tenha sido, né, furtada, roubada ou subtraída de maneiras mais ilícitas e que esta pistola estava na responsabilidade de um agente de segurança pública. Será que com essa pistola também não ocorreram outros homicídios, outros delitos? A perícia, a balística, ela vai conseguir interpretar quando da numeração, do registro, das raias que produzem dentro do projetil de arma de fogo, que nós vamos falar lá na frente, tá? A balística de efeitos, balística interna, externa, tudo isso está dentro do pacote em relação ao trabalho científico. O trabalho forense é trazer o material,
comprovar que ele realmente foi responsável ou favoreceu para um dano. Deve-se atentar sempre. Toda presunção gera a partir de indícios. Então, depois que foi comprovado a relação do material bruto com a infração penal, é a hora de nós montarmos a nossa tese. Aí o nosso juízo de valor enquanto profissionais da perícia tem que ser categórica. Eu vou descrever, detalhar, colocar todos os fatos dentro do meu papel, do meu relatório, para que o juizado possa interpretá-lo e, de livre convencimento, aceitar. Aceitar para que ocorra as penalidades, ocorra as retratações, quando for possível, e que os quesitos que foram inicialmente feitos lá na delegacia estejam sanados. O indício, vamos entender o indício, o resultado, né, a prova realmente comprovada, ele jamais representa fato desconhecido. Ele diz para a perícia, ele diz para o judiciário que sim, aquele material foi responsável ou contribuiu para uma infração penal. É sempre fato diverso do fato provado, ao que se liga. Cuidado com isso, tá? Para que você, na hora de recolher o cadáver, não venha trazer material que supostamente possa ter relação com a lesão e, na verdade, não tem. A pessoa, ao cair, ela naturalmente vai bater o rosto em vidro, pedra, madeira, tijolos, tudo isso faz parte do lugar onde a pessoa se encontra. Isso tem que ser descrito em croquis, fotografia, para você não recolher objetos que não precisam e relacionar de maneira equivocada no laudo. Tá? O que nós precisamos compreender na avaliação pericial é: este objeto foi responsável por produzir uma lesão pérfuro-cortante? Esta lesão teve profundidade? E aí começar a buscar a dinâmica para a realidade da morte, tá? Renata chegando. Vamos lá. A relação entre indício e o fato pode ser causal ou de identidade, tá? Ele possa ter sido de forma forjada, colocado ali para prejudicar realmente alguém, não esqueça dos vestígios forjados, tá? Mas também ela possa ter relação direta com a identidade através do reconhecimento bruto. Tá? Vamos pensar num martelo, que não é martelo, né? Ele tem uma ponta romba na sua parte mais de embotamento, nós vamos estudar isso em traumatologia, mas ele possui uma ponta, né? Uma ponta laminada, onde você consegue extrair o prego, por exemplo. Numa ação direta, uma região do encéfalo aqui, ó, do crânio, você atingindo com a estrutura do embotamento, o que se transfere ali? É o peso do objeto na cabeça da vítima. A cabeça, naturalmente, ela vai abrir um buraco, ela vai fazer uma lesão bizarra, né, com bordas irregulares, e, naturalmente, o criminoso poderá levar aquele objeto e não deixá-lo no local. Para confundir a perícia, coloca-se uma pedra, uma espécie de concreto próximo ao cadáver, e o perito, se for leigo, se ele não interpretar de forma precisa o que está avaliando, ele vai descrever que a lesão ela é causal, ou seja, a vítima pode ter caído e rompido a cabeça ao bater o crânio naquele concreto. Cuidado. Se nós estamos falando de uma abertura do qual eu preciso de força, de transferir energia, um concreto, ele precisa ser erguido. E ao ser erguido, ele não vai fraturar só um buraco, né? Ele vai fazer só um orifício, ele vai esmagar a cabeça da pessoa. Então, começa a entender qual que é a relação com a lesão para o vestígio. O vestígio, ele vai apontar e o indício, ele vai dar certeza para nós, tá? A relação de identidade ou de causa e efeito entre o indício e o fato que se quer provar. O indício, depois de sair do relatório para ser envolvido no documento a ser entregue à delegacia e também ao judiciário,
ele precisa estar muito bem colocado na tese do qual a equipe pericial fez. Tá? A dinâmica, apontar os instrumentos que foram utilizados e, se possível, for os criminosos ou o criminoso. Lembra que nós tratamos lá atrás a respeito das nulidades, impedimentos de processos, de participação de perícia? Imaginemos aqui que essa perícia, da qual resultou num homicídio, né, qualificado, tenha sido cometido por alguém diretamente ligado a um perito. Esse perito, ele vai favorecer o colega que cometeu a infração, nesse exemplo categórico, tá bem distante, e isso precisa ser trazido no documento. Tá, quem for avaliar o local, quem for compreender a dinâmica, vai chegar na conclusão que ele teve ajuda. E ajuda de alguém que tenha expertise. E isso vai ser importante. Se for estabelecida por indução, tá, e de modo categórico, como necessário e constante, o faz prova certa de fato. O perito ele tem que ser imparcial. Ele vai descrever o que realmente aconteceu, em quais circunstâncias aconteceu e que meios resultou ali para aquele trauma. Então, não tem o papo de não saber. Pode falar, Matheus. Regis, o que você acabou de comentar aí agora aí, em relação à nulidade aí, refere àquele artigo lá que eu tinha ficado com uma dúvida ontem, né? Que a gente até estava comentando ali um pouco antes da aula, Sim, que é o 564, correto? Que é corretíssimo. a imparcialidade, o que pode gerar o cancelamento de acordo com a arguição do juiz, né? Que o Sim, juiz pode arguir em relação a familiar, casamento, essas coisas, exato. sociedade, essas coisas, né? Por quê? Se você fala de uma avaliação que necessite da investigação, do exame de corpo de delito, que é obrigatório quando deixar vestígio para se tornar indício, eu, enquanto perito, se tiver qualquer ligação com as partes, eu tenho que só não posso participar. Não posso. Se for para Sim, sim. favorecimento, né? Isso tudo vai gerar o impedimento e quando não faz a perícia, gera a nulidade. Por isso que provar, trazer isso na prova técnica, turma, é muito importante, é muito sério o que você recolhe, né? Como que você acondiciona. A cadeia de custódia ela foi realmente reformulada, foi colocada no Código Processual Penal, o artigo 158B, e ele tem 10 etapas importantes porque evita perder prova, evita manipulação de pessoas que não tenham acesso, por exemplo. Vocês imaginem se o assistente técnico ele quiser, no decorrer do processo, ele manipular, ou ele colocar, ou acrescentar alguma coisa. Isso vai favorecer o cliente dele. Então, a perícia criminal, ela tem que ser muito amarradinha, muito bem certa, para que não venha ter equívocos. Se tiver erro, é pré-fácil para liberar o vagabundo da cadeia. E aí você condena uma pessoa inocente e libera quem deveria estar lá. Então, importante isso. Essa diferenciação, quando nós estudamos no início aqui sobre os princípios da criminalística, tá? Os princípios doutrinários, que vai falar ali do exame, não, da observação, da análise, tá? Da documentoscopia. Tudo isso é necessário para que você, ao se deparar com um vestígio, com o treinamento correto, você possa realmente saber que aquele objeto tem relação com a cena, aquele objeto configura uma das dinâmicas, então qualquer marca, fato, sinal que seja detectado em local e que haja sido praticado o crime, né? É o vestígio, arrombamento, quebra de janelas, tudo isso é muito legal. Alguém levantou a mão aí? Quer falar? Não, né? Tem um barulhinho. Ótimo. Após devidamente analisado e interpretado pela equipe dos peritos, tá? Que são responsáveis por esse laudo criminal, e associado com os minuciosos exames de laboratório. Aí aquele parêntese para o laboratório. Em muitas ocorrências, o toxicológico, por exemplo, ele não fica pronto no mesmo dia.
tá? Exame de drogadição não fica pronto no mesmo dia. Venenos, barbitúricos, não fica no mesmo dia. O que quer dizer que a perícia não vai ser parada por conta disso. Ele vai descrever que aguarda exames complementares para a finalização daquele laudo. E aí o prazo para esse laudo é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período, se houver necessidade por parte dos peritos, tá? E os peritos vão declarar isso, vão solicitar para que possa fechar com mais segurança esse relatório. Então, todo o exame que foi feito, exame de local, exame médico legal, a necrópsia, a classificação dos traumas, quando houver, quem foi o auxiliar responsável para recolhimento daquele cadáver, isso, a turma que for em um local ermo, por exemplo, uma mata fechada, né, onde você precisa tirar o corpo lá dentro do meio do mato, cadáver em decomposição, carbonizado, soterrado, você não vai lá pegar, retirar o corpo, observa onde você está pisando, tá? Eu já fui em ocorrências em que só a luz da viatura é que favorecia, tá? E isso atrapalha porque a materialidade está ali, e aí se tiver mato, tiver úmido, tiver vegetação queimada, nós vamos precisar voltar no local diversas vezes. Isso para que você possa descrever o perito no seu relatório de maneira minuciosa, tudo que foi feito, tá? Então, o indício é a parte final dessa avaliação da perícia, tá? O indício é a prova de que realmente aquele material bruto, ele favoreceu para o delito. O valor probatório da prova é de significativa importância para a perícia. Então, o perito que vai prestar aí, peritos de plantão, você tem uma responsabilidade gigantesca ao se deslocar para um local de infração penal. O que você está avaliando, o que você está trazendo? Como que você vai iniciar? Existe um protocolo operacional padrão, que é o POP, que vai ajudar a nossa equipe a trabalhar bonitinho. E eu espero que vocês estejam na mesma equipe que eu, para a gente trabalhar junto. Vai dar certo. De caráter de autenticidade, deve sempre envolver os indícios, a sua legislação. Vamos pensar sempre qual que é a regra para o nosso trabalho pericial. É o CPP, artigo 155 até o 184. E ele tem que estar na ponta da língua de vocês, ele não pode deixar perdido aí, só para fazer a prova, depois acabou. Não. Em toda a ocorrência que vocês forem, observem. Está isolado? Está preservado? Tem transeuntes no local? Tem vestígio ali ou não tem vestígio ali? Então, o CPP vai ajudar essa interpretação a ser muito mais segura do que ir no achismo, ir de forma voluntária, no impulso, e fazer coisa errada, tá? Só um parêntese. Eu fui numa remoção não tem muito tempo, aqui no Jardim América, do qual o cadáver estava num apartamento, né, na casa dele, e quem foi no local, foi o SAMU, ele falou para a nossa equipe, né, via rádio, que o cadáver estava com menos de 12 horas de morte, que podia buscar tranquilamente, porque a família não era daqui, morava em outro estado e ele vivia sozinho. Beleza, o Regis foi no local. Quando eu cheguei no local, lá do térreo, ele estava no 8º andar, lá do térreo você já começava a sentir aquele cheiro, né, aquele odorzinho mais azedo, mais parecendo que está inflamando o seu olho, está queimando, está ardendo, parecendo conjuntivite. E aí eu pedi para a síndica, né, abrir lá o quarto, ela abriu, no que eu adentrei, estava o cadáver lá em fase gasosa. Eu falei, olha, esse corpo aqui não é nosso, nós não mexemos com cadáver em decomposição, isso aí tem que ter a perícia de local aqui, estava uma bagunça, tinha resto de alimento, estava uma coisa muito bonita, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei o telefone, liguei para minha médica lá e fiz uma videochamada para que ela identificasse o cadáver. E aí ela falou, nossa, tá em decomposição, né? Eu falei, pois é. Agora que além de ter o cadáver em decomposição, tem um monte de vestígios que possam ser diretamente relacionados com a morte dele. Por exemplo, variações ali de medicações usadas. Pode ser autoextermínio? Pode. Autoextermínio não é suicídio.
Ele poderia ter tomado uma quantidade excessiva de remédio com bebida alcoólica? Poderia. Mas quem vai comprovar isso? Só mesmo o exame de toxicológico, o exame pericial, né? E aí, voltei para o nosso plantão. Quando foi no final da tarde, eu recebi a chamada de um perito. O perito perguntou quem foi no local, fui eu. Ele não conversou comigo, não. Ele só pegou meu nome e a matrícula e falou: você vai ser intimado. Eu falei: para quê? Você vai ser intimado. Até hoje eu não fui, né? Vamos aguardar, sendo nos próximos capítulos. Mas se for, também está tudo bem, porque eu conheço a minha jurisdição e conheço o que está dentro da lei. Ótimo, se for. Os indícios, galera, podem ser divididos em indícios próximos. Vamos ver se tem alguém falando aqui. Oi, Kátia, pode falar. Catiane? Oi, Regis, boa noite todo mundo. Boa noite. E o senhor teve o resultado da autópsia, de qual que foi a causa da morte do cadáver? Não, desse que eu acabei de narrar? É, Não, nem quis ir atrás para ele não me intimar. entendi. Não, então tá, então, só curiosidade mesmo. Não, o que não é visto não é lembrado, deixa pra lá. Tá. Senão ele me intima, eu tenho que ir lá na delegacia. E eu nem vou lembrar. Mentira, eu lembro sim, é porque eu não quis ir atrás mesmo, não. Entendi. Os indícios podem ser divididos em próximos, manifestos ou distantes. Parênteses de novo. Quem determina a limitação do isolamento não é o menino que está com a bicicleta encostada lá olhando o cadáver. Não é o bombeiro que pega o cone e põe ali. É a perícia que chega no local e ela vai ampliando o seu leque. A população que fica em volta ali com o celular de 8 chip, tirando foto, registrando, ela não entende essa necessidade da preservação da área, né, para classificação, para o entendimento de que às vezes tem uma pessoa chutando vestígio que vai atrapalhar o entendimento daquele perito, né? Esses indícios que são próximos são os diretamente relacionados com o crime. Foi o que foi comprovado, né? Foi avaliado, foi muito bem descrito no seu relatório. Os manifestos são os que resultam da própria natureza do crime, tá? Então vamos imaginar uma perfuração no tórax e que tenha também ocorrido fratura de arcos costais. Esse indício ali, esse osso, né, esse fragmento de osso possa ser extraído ali no local, numa pancada, numa queda, que não vai ter apenas a configuração do que foi aquele trauma que matou, mas que aquela fratura ela é secundária. Então vai também ser relacionado, vai estar descrito no laudo, para que a justiça entenda que a gravidade da lesão resultou também em outras manifestações secundárias à vítima, né? Aí classifica-se em lesão corporal gravíssima, seguida de morte, que está lá no artigo 129 do Código Penal. Indícios distantes são os que possuem uma relação com o crime meramente aceitável. Vamos pensar. Tem um copo, tem a concha do Regis e tem, sei lá, pronto, esparadrapo. Ele estava numa farmácia, beleza, ele foi assassinado, né? Teve o corpo ali jogado entre os medicamentos. Eu vou recolher o que tenha realmente ligação direta com a lesão, como eu já mencionei, que é o vestígio, que vai ser comprovado. Mas eu vou... Peraí, eu não tenho nada que configure, eu tenho esse esparadrapo. Vamos levar? Tem que ter um pouquinho de sangue aqui. Será que esse sangue é da pessoa que jogou a concha na cabeça e matou? Tento entender isso. E aquela argumentação que o juiz ele pode bater o olho e falar assim, olha, isso aqui tá meio fajuto. Eu vou deixar no processo porque eu não tenho mais outros tipos de prova técnica, mas isso aqui não vai ser muito bem aceito pela parte, né? Pelo Ministério Público, pelo querelante, né? O ofendido, que vai dizer que não. O que tem a ver o esparadrapo com a morte daquela pessoa que teve a cabeça rachada com machado? Realmente. Por isso que eu não saio recolhendo qualquer coisa.
bater o olho nos vestígios de local, material bruto, e prestar atenção quais desses vestígios realmente se configuram para aquela lesão. O que não foi importante, descreva, mas deixa lá. Bom? Também classificar quanto à sua categoria, né, desses indícios que foram provados, podem ser agrupados em categorias fundamentais, como propositais e acidentais. Não é raro os crimes em que a pessoa, né, o criminoso, o algoz, ele cometa a infração penal e ele deixa cair a carteira dele. Isso é a melhor coisa. Deixa cair de paz, a identidade dele, a conta de luz, que você acha até onde ele mora. É muito bom. Quando não muito, ele retira a tornozeleira dele e pendura numa árvore. Melhor ainda, que você tem um número de série para localizar o cidadão. Quando se fala desses indícios provados, né, o vestígio que foi provado em forma proposital, são os que foram produzidos pelo homem com alguma finalidade. No nosso caso aqui, a morte violenta, né, foi produzida por alguém. Por isso que a medicina legal ela vai trabalhar com crimes de ação pública ou não. Ação pública. Eu cometer um homicídio contra um de vocês. Ação pública do réis, enquanto civil, enquanto ser humano, ceifar a vida de uma criança. Arrancar a cabeça de uma velha. Isso é de forma proposital, porque vai interpretar perante a justiça, lá no artigo 121 do Código Penal, sobre os crimes contra a vida. E aí sim, vem o dolo, né, e a culpa. Tem diferença, sim, quanto ao homicídio culposo, homicídio doloso? Claro que tem. O doloso, gente, o doloso é a vontade. Eu quero aquele resultado. Eu espero que a pessoa realmente ela morra, vá para o quinto lá da casa dele, sem a cabeça. Mas quando é culposo, que nós interpretamos aqui, pode ser por livre emoção, por motivo torpe, tá? Uma discussão, igual a época agora, olha que época mais engraçadinha, né? Época de eleição. Muitas confusões não geram, né? A família se afastam, amigos brigam, quando não muitos se matam por conta disso. Isso é uma coisa que, infelizmente, tomou uma proporção muito grande, e quando tem a resultante para a morte, né, para a morte de uma dessas duas pessoas, o algoz sempre levanta a mão e fala, não queria. Pois sem querer, meu capitão. E aí, nós vamos ter uma grande dificuldade quando não fizer a perícia correta, tá? Porque eu preciso avaliar o local e trazer a resposta. Indica, né, uma qualidade, uma condição, se ser um aviso de perigo, uma advertência. Esses indícios propositais, quando é produzido na própria pessoa, nunca acontece do nada, tá? Eu sempre tenho algo que se manifesta antecedente à ocorrência, antecedente ao resultado. Por isso que diz, você que tem arma, tem posse de arma, tem posse de arma de fogo, carrega a arma para cima e para baixo, deixa ela no seu carro. Porque numa discussão que você tiver, você tem tempo para pensar, para ir lá conversar com a pessoa e voltar. Porque se você tiver com ela em punho, no decorrer da discussão acalorada, você não vai pensar duas vezes, quando existe o desequilíbrio, né? E aí você vai desferir um disparo contra alguém. Pode matar. Agora, quando você, sendo policial, todos vocês serão auxiliares de autópsia, médicos legistas, peritos criminais, vocês têm a prerrogativa do Estado. Vocês estão carregando o símbolo da polícia, então vocês têm fé pública. Antes de qualquer ação, polícia. Vocês são policiais, figura do Estado. O peso é triplicado para você que representa um órgão público. Não ache você que você vai poder fazer tudo o que você quiser. Não vai. Quando for, né, de modo autêntico, aquele indício ele for autêntico, sinais de trânsito, logotipo de arma de fogo, marcas de indústrias, anéis de grau distintivo de sócio, enfim, qualquer marca que aquele material, aquela materialidade bruta, ela possa, sim, ser ligada ao corpo, ou à vítima, ou à infração de patrimônio, você consegue localizar. Por isso que eu falo, na hora que você for no local do crime, gente, atento a tudo. Vocês vão encontrar coisas que, às vezes, a perícia
sem querer, querendo, passou batido. Você, opa, olha ali, achei uma coisa importante. Será que tem relação? Se não tem, eu não sei. O que eu sei é que veio parar aqui, né? Se for falso, imitado ou não, a falsificação de documentos e assinatura, que quem vai estudar isso é a documentoscopia. Dentro do juizado também tem essa parte muito categórica, muito bacana, quanto à replicação de assinatura, de rúbricas, tá? Não saiam assinando coisas aleatórias, viu? Eu vejo gente dando autógrafo aí à torta e direito. Moeda, arma colocada na mão da vítima, eu dou um tiro aqui no Antônio, limpo o cano da arma e coloco na mão da vítima. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque as lesões conversam entre si, não é? A materialidade também conversa entre si. Suzana, pode falar? Aqui, boa noite. Boa noite. Aqui sobre as perícias que podem ser falsas ou imitados, entraria aqui nessa cláusula que é falsificação de roupa, de calçado, de... Sim. Essas perícias são outras, né? Mas está no mesmo... Tá do mesma configuração, tá? Tudo que você tente ludibriar o olhar da perícia, inclusive nas falsificações de marcas oficiais, contrabandos, existem, né? A gente vê no noticiário tanto de pirataria que é apreendida, que é recolhida por conta de contrabando, tá? Droga sintética, droga que tem muito mais lixo do que o próprio produto ativo para cocaína, por exemplo, cloridrato de cocaína, como tantas outras, moedas, armas, tudo que incite ali a perícia a investigar se aquilo é real ou não, nós vamos comprovar através dos vestígios. Então, sim, você tem uma gama de mecanismos para o vestígio, que é o produto bruto, né? Que é a materialidade bruta. Então, sim, você está correta. Cabe dentro dessa prerrogativa, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Importante isso que você colocou, Suzana, até quando se trata de disparo de arma de fogo, gente, em que você usa um propelente, né, a pólvora, de diferente, como é que fala, gente? Não é nutriente não, gente, esqueci a palavra, fugiu da cabeça. Você coloca diferentes componentes para aquela pólvora. Isso vai deixar no cadáver alguns resíduos por conta do potencial de destruição, de fogo, de gases, de queimadura, que poderá confundir o auxiliar de autópsia. Vocês vão ver no decorrer das aulas que existem disparos de arma de fogo de curta distância que ele deixam marcas específicas, né? Sinais específicos que, se você não conhecer, você vai errar. Aí você vai confundir com uma entrada, vai confundir com uma saída, ou mesmo nem vai saber diferenciar uma borda com zona equimótica, zona de tatuagem, tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado por vocês. Indícios acidentais. Produzem independente da vontade do homem. Impressões, olha o que eu falei para vocês, impressões papilares em objetos manuseados, mancha de sangue nas vestes do suspeito do homicídio. Não é raro vocês encontrarem aí pessoas que foram apreendidas logo após a descoberta de um crime, né, hediondo, um crime muito forte, que choca a população, e que essa pessoa é levada até a delegacia. E aí percebe-se, pela monitorização da rua, câmeras de prédios, que essa pessoa chegou com uma roupa, trocou, saiu. Agora, cadê a roupa que ele estava? Então, toda essa avaliação, a polícia judiciária, ela vai fazer, ela vai montar uma pecinha. Muitos casos, ela vai desconstruir a narrativa dos suspeitos, convidando-os mais de 5, 6 vezes para uma narrativa mais enérgica. Agora, quando se decreta, a perícia identifica e decreta-se pelo judiciário a prisão preventiva, aí não, eu tenho que ir lá e enjaular a pessoa, porque senão ele vai embora. Então, tudo isso é resultado da perícia. Traz uma coquinha para mim. Coca. Coca? Ah, me desculpa, eu tô falando com meu marido. Eu pensei que eu tinha fechado. Coca é bom. Então, assim, galera, tudo que for amostra biológica, tudo que indique, o faro de vocês para a perícia, descreva,
recolha e apresente. Prove aquele material para ser classificado dentro do relatório. A sua manifestação, o indício de valor objetivo, gente. O princípio da criminalística é apontar a dinâmica material resultante de uma ação produzida por alguém ou por um meio, né? Por uma força externa, vamos dizer assim. Crimes contra a vida, patrimônio, ambientais, como já coloquei. São os que impõem, por si mesmo e podem ser registrados por meios materiais. Indícios de valor subjetivos são aqueles que dependem da apreciação de atitudes, comportamentos de pessoa. O que é legal vocês entenderem disso? Porque quando vocês tiverem a vivência dentro da perícia, né, no cargo de vocês mesmos, o comportamento vai mudando, né? A forma de falar, a forma de interagir, a forma de participar dessas reuniões, como eu tenho dito. Acessem aí o site da polícia, vão ver tanta coisa bacana que tem acontecido. Vocês começam a fazer parte de um grupo de pessoas que fala pouco, tá? Que opina pouco. Mas não porque não é importante essa avaliação de vocês, mas é porque o cuidado da fala, né, o cuidado da maneira como vocês se expressam, pode sair de uma forma muito ruim para quem está ouvindo. Eu tenho um colega médico lá no Instituto, que ele respondeu um processo por corregedoria, por ter descrito pelo próprio entendimento e o juizado não acatou. Não quer dizer que ele fez errado, quer dizer que a família conseguiu virar o relatório médico contra o médico. E aí, para ele comprovar que não era o que ele queria dizer, deu trabalho. Ele conseguiu? Conseguiu, mas deu dor de cabeça, deu processo. Reverter isso demora. Então, essa vivência para classificar esses indícios, para a forma como vocês vão descrever através da avaliação pericial, é também como vocês se portam no recolhimento, respeitando sempre esses protocolos, tá? Porque protocolo não é para ser questionado, é para ser feito. Não é raro encontrarmos colegas por conta da preguiça mesmo, por conta da indisciplina dele. Não estou a fim de fazer, não faço, não vou registrar. Olha, eu não compactuo com isso, até porque responder um processo por conta de atitude leviana de colega, gente, é bobeira. Então, cuidado com essa avaliação de vocês no decorrer dos locais. Quanto à preservação desses vestígios, o que ela visa? A segurança, a integridade do material que vai ser avaliado, né? O valor probante desse material vai ser assegurado nos indícios resultantes do local. Então, perito chegou. Artigo 64, o cadáver sempre será fotografado, né, na posição que ele foi encontrado. Sempre. Quando possível, vai desenhar, vai fazer esquemas, mas também o perito vai descrever, lá no artigo 169, que se tiver idôneo, local não violado, parabéns para quem fez. Agora, se tiver, tem segurança a prova técnica? Não tem. Tem segurança o material probante? Também não tem. E ele vai descrever, tira a responsabilidade dele, avalia-se o que for possível. Tá? É a autonomia que o perito vai tendo, né? Várias causas são responsáveis por conta dessas alterações que eu acabei de mencionar, né? Contaminações, mudanças químicas, alterações das formas, as remoções do cadáver, tá? Retirar o cadáver, tadinho, o bichinho tá no sol. Pessoal, a perícia tem que ser feita no local onde o corpo se encontra. Mas eu já vi gente, eu fui pegar recente, eu tenho foto aqui, colocaram um guarda-chuva em cima do cadáver, para ele não pegar sol. Claro que isso para a família é doloroso demais, gente. Falo com todo carinho. Mas para a perícia isso atrapalha. Vocês sabiam que, inclusive, colocar um lençol sobre o corpo atrapalha? Você retira vestígio, retira material biológico e deixa ele do jeito que ele se encontra. Ele vai ser despido na rua, ele vai ser avaliado, fotografado, né, desenhado, esquematizado. E aí você chega a estar o cadáver com um lençol, mas é a orientação. E essa orientação, ela torna-se vício. Então,
faz na intenção de ajudar, né, de preservar a imagem da pessoa, porque hoje, quando nós chegamos no local do crime, tem alguém com o telefone lá filmando tudo. Então isso também é algo que precisa ser mudado. Quanto às causas naturais, o não resguardo aos elementos atmosféricos, chuva, terremoto, enchente, tá? Podem resultar na destruição do valor probante. Por isso que você só vai descrever aquilo que realmente está lá. Você não vai inventar para agradar o judiciário ou para proteger a família da vítima. Não, você vai descrever que o local era propício para se perder os materiais probantes, a distância também, né? A perícia às vezes é aqui em Goiânia, né? O instituto é aqui, mas a perícia é lá em Ceilândia, em Brasília. Vai dar tempo você chegar lá e estar preservado? Depende demais. Fator climático, equipe, tá? Tudo isso é importante. Causas acidentais, falhas na elaboração, né, de certa precaução e proteção dos indícios. Cuidado com os heróis de plantão, viu? Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Faça só o que está dentro da sua atribuição. E a sua atribuição vem no estatuto, vem no seu edital de concurso público e vem também quando você assina o termo de posse. Você está aceitando o cargo com aquelas prerrogativas. Não vai inventar de fazer função de médico se você não é, ou de perito criminal se você não é. Isso aí o juiz não vai alisar, não. Tá? Vamos lá. Continua. Causas propositais, destruição voluntária. Vamos pensar que o cara que matou a dona Zefa tá lá no local e ele começa a chorar, desesperar, começa a encenar. Ele passa a fita de isolamento, pega o cadáver, vira para um lado, não Zefa, não morre, e começa a destruir peças, elementos, começam a subtrair coisas que estão em torno do cadáver. Estojo, cápsulas, ó, que interessante, a havaiana, a carteira da vítima, relógio, dinheiro, enfim. De forma dolosa, de forma proposital, eu vou destruir para que a perícia, ao chegar, tenha maior dificuldade. Então, gente, desculpa, eu só cheguei agora. Não tem problema. Você vai conseguir captar tudo isso aí depois. A casa é nossa. Destruição voluntária desses indícios por parte de pessoas que futuramente venham a ser prejudicadas pela existência daquela prova. Né? Nossa, não era para ter matado a Antônia. Ixi, agora como é que eu me livro? Crime perfeito existe? Claro que não. O crime ele pode demorar algum tempo, né, um certo período, para ser revelado, para ser muito bem ali configurado dentro do que rege o estatuto ou a legislação do CPP. Por falta de efetivo, por falta de materialidade, talvez, a depender da equipe, a depender do juizado, né? Porém, não existe um crime perfeito. Hoje eu vi, por exemplo, no jornal do DF, que um corpo que foi assassinado, uma moça de 22 anos, em 2016, o cadáver foi encontrado em 2018, esqueletizado, na própria casa da mulher, sepultado. Como hoje vocês devem ter visto no Mais Goiás, o sobrinho que encontrou não. Ele deu falta do tio no domingo, dormindo na mesma casa, o tio etilista, bebia bastante, trancou o quarto do próprio tio, dormiu e não acordou. Hoje que ele veio sentir um cheirinho esquisito, né? Os vizinhos chamaram a polícia e detectaram que o tio estava lá desde domingo morto. Tá? E é isso. Tá? Eu vou interromper com vocês aqui locais de morte para decifrar por que locais de morte. Nós vamos brincar com fotografias, falar de lesões para avaliação da perícia criminal, tá? Eu sugiro que vocês, nesse período da manhã eu vou ter um plantão corrido, vocês façam uma revisão boa da criminalística desde a nossa primeira aula, para que esse organograma, né, essas pontuações, elas fiquem mais claras para vocês. Não vamos esquecer que a gente vai aprofundar, eu quero bater com vocês o máximo de informações que eu tenho aqui para esse suposto edital, né, essa colaboração que a polícia tem, porque são disciplinas cobradas em comum para os outros institutos. Então, a criminalística ela é bem extensa.
assim como a medicina legal. Então, eu queria que vocês tivessem esse compromisso, tá? E aí, na próxima reunião, nós vamos dar continuidade a partir deste ponto de locais de morte. Grifa aí no caderninho de vocês, para a gente retornar na próxima reunião.